Bom dia a todos. Subtenente Gonzaga, senador Girão, Célia, Godinho, a todos os presentes. Certa vez uma senhora chegou para Chico e disse a ele: Chico, por um médium muito sério, eu fiquei sabendo quem eu fui em uma das minhas encarnações. Lá na Roma Antiga, na época do cristianismo nascente, disse ela, eu fui uma das cristãs, levadas aos circos máximos, e ali fui uma das devoradas por leões. Chico observou, e ela então disse: você, Chico, com certeza sabe quem você foi em outras encarnações. E aí o Chico, chiquianamente, disse assim: minha filha, saber eu até não sei, mas eu desconfio. Quem você foi, Chico? Olha, eu desconfio que eu tenha sido a pulga do leão que te devorou. Mineiramente falando, ele disse: desce daí. Em outras palavras bem mineiras, abaixa o facho. O senador Girão, ele disse aqui que se sentia não merecedor de estar aqui. Se ele assim se sentiu, eu nem poderia sequer pensar em vir aqui. Se Chico se sentiu o cisco que ele assim se referia a si mesmo, sequer eu seria uma reles poeira para estar com esse cisco. Então, para mim, é uma honra estar aqui, mas uma honra imerecida, para poder falar de Chico. Um espírito cuja envergadura nós desconhecemos. Por mais que tentemos dimensioná-la, serão pura e simplesmente conjecturas. Conjecturas de seres que querem reduzir os maiores para um entendimento menor, que são os nossos entendimentos. Então, falar de um espírito da envergadura de Chico, de minha parte, seria simplesmente uma conjectura para tentar entender por que ele veio para cá. Por que ele veio para Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, à época menor ainda, mas talvez para nos mostrar que aquela cidade pequena, aquele cantinho de Minas, dali, do tamanho, não se poderia medir envergadura, e ele se fez do tamanho do mundo. Dali, ele conseguiu iluminar o mundo inteiro. Não só o mundo espírita, não só os espíritas que somos, mas as pessoas. As pessoas que publicam, republicam frases dele, entendendo a dimensão do conteúdo e transcendendo quaisquer limites religiosos. Chico disse certa vez: ainda bem que Allan Kardec não escreveu fora do espiritismo não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação, porque senão eu já teria saído, disse ele. Porque o que marca o seguidor do Cristo não é a tarja religiosa que ele enverga, mas o bem que ele faz. Chico fazia o bem, mas exalava o bem. Por isso, estar junto dele era um aconchego do amor encarnado. Dizemos que o amor de mãe é amplo, talvez seja a expressão do amor divino no limite do nosso entendimento terreno, mas o amor que Chico exalava era um amor de mães, porque ele era imenso. Ali não fazia acepção de pessoas. Ele vivia muito bem, ou vivenciava muito bem o que o apóstolo Paulo foi dizer na sua carta aos Romanos, quando ele escreveu: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Assim Chico fazia. Ele se alegrava com as alegrias alheias, ele chorava, não por pena, mas por compaixão
com as tristezas e dores também alheias, sobrepondo as suas próprias dores, transcendendo as suas próprias dificuldades, ele levava o alento às pessoas. Num abraço, numa palavra, sem contar na sua feição, aqui dito pelo Godinho, carteiro, de entregar o alento que vinha do mais alto para as pessoas que buscavam. O amor que ele sentia e exalava é que contagiava. Chico Pessoa desencarnou, mas o Chico missionário continua. Continua em cada vez que nós lemos os seus escritos, em cada vez que lemos as obras que por ele chegaram, cada vez que lembramos de fatos e histórias, cada vez que evocamos o seu nome, cada vez que dele lembramos. Porque ele, quando retornou ao mundo espiritual, com certeza ele pode ter levado aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito amigo que diz da desencarnação: não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Isso Chico fez. Posição de galardia ele nunca ocupou. De destaque, não. A pulga do leão que devorou. Mas o bem que ele fez, as lágrimas que ele enxugou, isso sim, isso segue à sua frente. E é o legado que ele deixa. Fazer o bem. Praticar o bem. Sentir o bem. Exalar o bem. Todos os seus atos eram precedidos do sentimento da vontade de fazê-lo. Muitas vezes os nossos atos são bons, mas carecem da vontade de fazer o bem. O que muito bem Leon Denis escreveu no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em especial no capítulo 24. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Por isso o bem que Chico fazia era verdadeiro, porque ele era precedido da vontade de fazer o bem, do querer fazer o bem, simplesmente para fazer o bem. Ele manifestava aquilo que o Espírito Meimei dizia: trabalha, serve e passa. Assim ele fazia. Trabalhava, servia e seguia, passava. Não ficava buscando referências. Homenageado foi diversas vezes e ainda continua como agora, mas nunca pediu essas homenagens. E se as recebia pelo bem daquilo que ele praticava, o amor, a caridade, e não para si mesmo. Que talvez seja para nós um exemplo. Chico, ele manifestava aquilo que João o Batista disse quando atendeu a Jesus no Jordão. Quando João atende a Jesus no Rio Jordão, João vira-se para dois discípulos seus, à época Tiago e André, e diz a eles, olhando para Jesus: é necessário que ele cresça e eu me diminua, disse o João Batista. E Chico assim fez. Ele se diminuía para que todos crescessem. Ele servia para que todos se engrandecessem. E ele passava. E ele seguia. Por isso a envergadura desse ser, desse espírito, nós não conseguimos divisar.
Aqui foi dito que todos somos franciscanos. Eu diria que Chico encarnou e continua encarnando como ninguém a filosofia contida na oração pela paz. Essa sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz no passado, ele encarnava essa indicação. Essa oração pela paz dizia e diz: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. A oração não pede que a paz chegue, a oração não pede que a paz seja comungada, ela pede para que a pessoa que a ora seja um instrumento da paz, promova a paz. E Chico assim fazia. Ele promovia a paz, ele vivia a paz. Muito bem colocado no seu nome, Cândido. Era candura em pessoa, Francisco Cândido. Porque isso era paz. Paz não se dá, paz não se busca, paz se exala. Paz é um sentimento transformado em atitudes. E assim ele fazia. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Chico foi dizer, Jesus não nos pediu muitas coisas, não nos pediu que escalássemos o Everest, só pediu-nos que amássemos uns aos outros. Perguntado a ele, Chico, o que é amor, o que é ódio? Ele diz, ódio e o amor são fogos. O ódio é o fogo que destrói. E à época ele disse, como o fogo que destruiu o Joelma, o edifício. O amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas noites frias de inverno. Depende de quem o sente direcioná-lo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E certa vez perguntaram a ele, Chico, está escrito que nós devemos perdoar as ofensas 70 vezes 7, então há um limite. Ele disse sim, 70 vezes 7, cada ofensa, e não a pessoa só. Cada ofensa que ela fizer, 70 vezes 7. E para cada situação ele trazia uma fala. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Uma pessoa disse a ele, Chico, eu estudei bastante, refleti muito e sei que reencarnação não existe. Ele disse, então tá. Passado o tempo, essa pessoa disse, Chico, eu estudei mais. E reencarnação existe. Ele então tá. Fuja do fermento dos fariseus, disse o Cristo. Para que as discussões estéreis? Para que discussões que não levam a convergências? Todas as discussões levam a divergências. Aqui estaríamos numa casa de consenso e não de dissenso. E talvez o que se veja muito seja o dissenso. Porque para o consenso precisa de humildade, a humildade para ceder e não para conquistar. E Chico conquistou-nos a todos porque ele cedia de si para que a convergência acontecesse. Esse é o Chico. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E no consenso desse sinal aqui, a gente para, não tem problema, a oração continua, dá para continuá-la vivendo. Mas levar a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E Chico disse, quando você for falar a verdade, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Verdade é um valor muito nobre, tão nobre que quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus se cala. Que vieste aqui fazer? Perguntou Pilatos. Ele disse, dar testemunho da verdade. E perguntou-se então, o que é a verdade? Ele se calou.
Porque verdade não se diz a ouvidos mentirosos, porque se transforma em mentira nesses ouvidos. Verdade tem 3 faces, a que eu vejo, a que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das 2 faces. Pode não ser a minha, pode ser a do outro. Então Chico dizia, quando for falar a verdade, coloque 1 litro de amor e 1 gota de verdade, e fale a candura. E assim ele prossegue. Até que, onde houver trevas, que eu leve a luz, para encurtar a oração, não o sentimento dela. E certa vez disseram a ele, Chico, imaginemos se nós conseguíssemos juntar todas as casas espíritas do Brasil e colocasse-as num só local. Construiríamos um grande centro, a cidade teria um só, grande para todos estarem juntos, aí não haveria divergências, todos no mesmo lugar. Ele diz, muito bom. Mas imaginemos que nós retirássemos os postes de toda a cidade e colocássemos esses postes com as suas lâmpadas numa só praça. Essa praça ficaria tão iluminada que cegaria e o resto da cidade ficaria escura. Portanto, tenhamos vários centros em pequeno tamanho, mas que possam levar luzes, cada um no seu espaço. E a soma dessas luzes iluminará toda a cidade, toda a nação. E é isso que Chico para nós foi. Uma luz, e continua sendo, que brota em Pedro Leopoldo, depois se organiza lá à frente em Uberaba, mas de onde ele estava, iluminou toda a nossa nação. E é essa a ideia que nós queremos. E agradecemos a Chico por tudo isso.